Olá, tudo bom com vocês? Eu me chamo Carlos, sou professor de matemática e hoje nós vamos abordar sobre resolução de situações problema, proporcionalidade inversa e não proporcionalidade. Então, olha só, pessoal, trabalhando no setor de proporcionalidade inversa, nós vamos ver alguns exemplos e também de não proporcionalidade. Então, vamos aos slides. Como identificar grandezas proporcionais? Grandezas não proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Para identificar grandezas proporcionais, procure montar uma proporção entre elas. Se for possível, elas serão proporcionais, caso contrário, não. Um exemplo: se uma motocicleta percorre 100 km a uma velocidade de 50 km por hora, então percorrerá 200 km a uma velocidade de 100 km por hora. Note que as razões entre a velocidade e a distância possuem o mesmo resultado. Então, olha lá, nós temos aí 50 sobre 100, que é igual a 200 sobre 100. Simplificando 50 por 50, né, e 200 por 50 é 1 sobre 2. A mesma coisa simplificando 100 por 100 e o 200 por 100. Vai ficar 1 sobre 2. Então, quer dizer que a proporcionalidade é o mesmo. Um bom exemplo para grandezas não proporcionais é a relação peso e altura. É evidente que uma grandeza não depende da outra, pois existem milhares de pessoas com determinada altura e peso diferente. A idade e altura de uma pessoa são grandezas não proporcionais, pois não aumentam ou diminuem na mesma razão. Olha aí, outros exemplos. Número de navios que partem de um porto e a duração de viagem. Então, olhando bem, pessoal, nós temos aí, olha só, o navio que parte de um porto e a duração de viagem. Então, isso aí é não proporcional, tá? São grandezas não proporcionais nesse caso. O número de gols marcado em uma partida e o tempo de duração dessa partida também não é proporcional. Grandezas não proporcionais não possuem relação entre si. A idade de uma criança e sua altura. Tá? Então aí nós vimos nesse momento grandezas não proporcionais. O assunto sobre isso, ele é muito curto, ele não é tão extenso. Então agora vamos falar de grandezas inversamente proporcionais. As grandezas inversamente proporcionais estão presentes em muitas situações no nosso cotidiano, em matemática ou física. Chamamos de grandezas tudo aquilo que podemos medir, mesurar ou quantificar. Na maioria dos casos que vamos estudar aqui, veremos que essas grandezas se relacionam, isto é, à medida que uma delas varia, a outra varia também. Isso pode ocorrer de forma direta ou inversamente proporcional. São exemplos de grandezas que se relacionam: velocidade, espaço, tempo, massa, força, aceleração e etc. Como saber se o número é inversamente proporcional? As grandezas são ditas como inversamente proporcionais
quando uma delas aumenta e a outra necessariamente diminui, ou o oposto. O mesmo ocorre com os números separadamente, tá? Considere os números A, B e D como B diferente de 0 e D diferente de 0. Dizemos que esses números A e B são inversamente proporcionais aos números C e D, nessa ordem, tá? Se A sobre 1 sobre C, que é igual a B sobre 1 sobre D. Nesse caso aí, pessoal, a gente olhar bem, não a fração do A sobre, mas sim a segunda fração embaixo, ela é um sinal de inversão, tá? Se ele é um positivo ali, ele vai tornar negativo. Utilizamos muito isso nas potências. Um exemplo, 2 elevado a 2, ou seja, 2 ao quadrado, tá? Se nesse caso ele tivesse 2 sobre 1 sobre 2 ali, então o 2 ficaria elevado a menos 2. Então quando fala esse tipo aí de fração sobre fração, é chamado de inversamente. Então, onde uma potência positiva, ela pode ser negativa. Vejamos o exemplo. Verifique se os números 36, 24, 2 e 3 são inversamente proporcionais nessa ordem. Para isso, é preciso que a razão entre o primeiro, tá, e o inverso do terceiro seja igual à razão entre o segundo e o inverso do quarto. Em seguida, realizando a multiplicação cruzada, temos. Então, olha lá. 36 sobre 1 sobre 2, ou seja, 36 sobre meio, é igual a 24 sobre 1 sobre 3, ou seja, 24 sobre 1 terço. Então aí, se a gente for fazer chamada as regra de 3 cruzada, o meio pelos extremos, nós vamos fazer a multiplicação. 36 vezes 1 terço, que é igual a 24 vezes meio. 36 sobre 3, que é igual a 24 sobre 2. Aí vou lá e digo, 36 dividido para 3, 12, que é igual a 24 dividido para 2, 12. Então, 12 é igual a 12. Como a igualdade é verdadeira, porque os dois lados deu o mesmo resultado, tá? Os números são inversamente proporcionais. Verifique se os números, tá? 2, 3, 5 e 6 são inversamente proporcionais, de modo análogo, tá? Temos 2 sobre 1 quinto igual a 3 sobre 1 sexto. Multiplicando os meios pelos extremos, vai ficar 2 vezes 1 sexto, que é igual a 3 vezes 1 quinto. Multiplica ali, 2 vezes 1, 2, vai ficar 2 sobre 6, que é igual a 3 vezes 1, 3, que vai ficar igual a 3 sobre 5. Faz a multiplicação agora, 2 vezes 5, 10, que é igual a 3 vezes 6, 18. Como a igualdade não é verdadeira, temos que os números não são inversamente proporcionais. Então, observa. Se ele é proporcional, voltamos só um pouquinho. Se ele é proporcional, mostra lá, ó, 12 igual a 12, não foi isso? Como
a igualdade é verdadeira, então ela é inversamente, porque 12 é igual a 12. Mas no outro caso, já foi 10 igual a 18. Então a igualdade aí não é verdadeira. Temos que os números não são inversamente proporcionais. Vamos agora ao exemplo 1. 3 grandezas, A, B e C, são tais que A é diretamente proporcional a B e inversamente proporcional ao quadrado de C quando B é igual a 6 e C igual a 3. Tem-se que A igual a 1. Quando A igual a 3 e C igual a 2, o valor de B é... O valor de B é quanto? Temos aí 5 alternativas. 1, 2, 4, 6 e 8. Vamos à resposta. Observe que ela é bem simples. Como A é diretamente proporcional a B e inversamente proporcional a C ao quadrado, sendo K a constante de proporcionalidade, então K é igual a A vezes C ao quadrado dividido para B. Então aí vamos calcular o valor de K utilizando B igual a 6, C igual a 3 e A igual a 1. Então vamos à fórmula. K é igual a vezes C ao quadrado dividido para B. Substituindo os valores de cada letra, o A vale 1 vezes o C ao quadrado. Quanto vale o C? 3. Então vai ficar 3 ao quadrado. Dividido para B. Quanto vale a letra B? 6. Então vai ficar B igual a 1 vezes 3 ao quadrado, dividido para 6, que é igual a 9, dividido para 6, que é igual a 3 meios. Sabendo que o valor de K é utilizado, tá? E utilizando A igual a 3 e C igual a 2, vamos calcular o valor de B. K igual a vezes C ao quadrado dividido para B. Aqui nós já temos o valor de K, né? Que é 3 meios. Então vamos substituir. 3 meios é igual a 3 vezes 2 ao quadrado dividido para B. Eliminando de um lado a outro, nós vamos ter o que aí? Trocando os valores. B igual a 8. Portanto, aí, a nossa alternativa correta é a letra E. Então, vamos ao segundo exemplo. Em uma lanchonete, seu Alcides prepara um suco de morango todos os dias, em 10 minutos e utilizando 4 liquidificadores. A lanchonete consegue preparar os sucos que os clientes pedem. Para diminuir o tempo de preparo, seu Alcides dobrou o número de liquidificadores. Quanto tempo levou para que os sucos ficassem prontos com 8 liquidificadores funcionando? Vamos à resposta. Observe aí que nós vamos usar uma regra de 3, tá? A resposta, liquidificador e tempo. O liquidificador no primeiro momento era 4, tempo 10. Ele dobrou, igual a x. Se ele dobrou, vamos aí usar uma regra de 3. 4 sobre 8, observe que está bem grandão, é igual a x sobre 10. Nesse caso aí, é inversamente, tá? Continuando, multiplicando os meios pelos extremos, vai ficar 8 vezes x, que é igual a 4 vezes 10. 8x é igual a 40. Isola o x. X é igual a 40. Dividido para 8, x é igual a 5. Portanto, aí nós vamos ter 5 minutos. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra D. Essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.